Olá. O Brasil lidera pela terceira vez o levantamento da organização não governamental ActionAid, que lista os países que mais combatem a fome no mundo. A iniciativa mais recente do país nesse campo, segundo a ONG, foi o anúncio de 16 bilhões de reais para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012. E para falar no assunto está em nossos estúdios o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Deputado, eu começo perguntando para o senhor se esses recursos serão suficientes para alavancar a agricultura familiar no próximo ano. Se as coisas evoluírem bem, terá mais recursos. O governo da nossa presidenta Dilma tem dedicado grande esforço orçamentário para investir em uma que é das principais vertentes que sustenta o crescimento econômico, que é a agricultura familiar no Brasil. Tem estados que 90% são minifúndios, pessoas que vivem deste ramo da economia brasileira. E, portanto, investir, liberar recursos para o PRONAF, liberar recursos para outros programas que visam a inclusão produtiva, é o grande segredo. Por isso que o Brasil é exemplo hoje no mundo, porque ele consegue... Eu tenho dito nos debates que o Brasil consegue fazer três coisas que no passado nós não fazíamos. Primeiro, ter um investimento privado, investimento no setor produtivo privado. Para isso existem os fundos constitucionais, como o Nordeste e o FNE. Você tem o investimento público, que são os grandes investimentos do PAC, para dar ao país as condições de infraestrutura para sustentar o crescimento médio de 5% ao ano. E você tem os chamados programas de inclusão produtiva, os programas de transferências de renda. E o PRONAF hoje se tornou um dos grandes programas que faz gerar a economia rural, ao pequeno negócio, pequeno empreendedor. Você investir num programa nacional como esse, em regiões pobres como o Nordeste e o Norte, 16 bilhões, nós tivemos em 2002, no início do governo do presidente Lula... 16 bilhões, desculpa, no país inteiro, no país inteiro, certo. No país inteiro. No começo do governo Lula nós começamos com 2,5 bilhões. E a conversa é que o agricultor não investia, ele não queria, ele não gostava de pegar esse crédito para investir na agricultura familiar. Crescemos nos 8 anos e hoje nós estamos chegando, 2011, 2012, lançado recentemente pela presidenta Dilma, investimento de 16 bilhões, que, aliás, essa foi uma das demandas surgida em 2 eventos aqui em Brasília. O Grito da Terra Brasil, que é composto de confederações de trabalhadoras e trabalhadores rurais, e a Marcha das Margaridas. Essas entidades colocaram a necessidade de ampliarmos os recursos para a agricultura familiar. E o nosso governo aprovou 16 bilhões. No caso do Ceará, eu estava vendo aqui que os recursos vão dobrar, né? Vão dobrar. A previsão é 650 milhões para o próximo Plano Safra. Só que a gente pode dizer aqui no programa que não vai faltar dinheiro para o agricultor lá do Ceará, pequeno agricultor do Ceará? Podemos dizer sim. O Ceará, aliás, o ministro esteve recentemente no meu estado lançando o Plano Safra 2011-2012 da agricultura familiar no Ceará. Não só nós dobramos o volume de recursos, como incluímos outras vertentes que igualmente são fundamentais para o sucesso do programa. Quais são essas assistência técnica. Porque eu sempre digo também, você dá a terra, dá o crédito e não tem assistência técnica, você não torna esse cidadão um cidadão inclusivo, um cidadão que produz para o mercado de massa, como é o mercado econômico brasileiro. Você tem que investir na assistência técnica. Quando a presidenta lançou o Plano Safra, uma das mudanças importantes foi o foco que foi dado para a questão da assistência técnica. Se você tem a terra, né, a pequena agricultura familiar, a pequena propriedade, você tem o crédito, você tem os recursos do PRONAF, né, com taxas de juros bem menores, porque foi reduzida a taxa de juros pela metade, e você tiver assistência técnica, esse país não tem crise do mundo que abale a economia brasileira. Porque essa é a característica da economia brasileira. Nós temos um mundo rural que está se desenvolvendo. E se você faz esse investimento da assistência técnica, nós vamos deixar de ter o trabalhador rural pobre e vamos ter um cidadão de primeiro mundo que ele está produzindo, está gerando divisa, está movimentando a economia local. E agregado a isso, você tem a família com o Bolsa Família, a pessoa que vive da agricultura familiar, que experimentou o programa Bolsa Família, e com o PRONAF, esses programas visam também aquela verdadeira porta de saída do Bolsa Família. Deputado, essa mesma entidade que colocou o Brasil no topo aí do combate à fome disse que nós ainda temos problemas de concentração
da terra, né? Eu pergunto para o senhor, a reforma agrária continua sendo uma palavra de ordem? Claro que nós temos que continuar fazendo reforma agrária, mas a palavra de ordem hoje, no meu entendimento, é crédito e assistência técnica. Porque você tem que pegar o que já foi feito. Nós temos um mundo rural que precisa ser qualificado. Então você tem que pegar os atuais assentamentos e os assentados, dar condições para na terra viver e nela produzir. Porque senão nós estaremos construindo grandes favelas rurais nesse assentamento, sem condições. Então, você desapropria a terra, você tem que ter lá dentro a infraestrutura, tem que ter a escola, a saúde, e tem que ter os agricultores familiares produzindo, porque senão você não torna os cidadãos que produzem para movimentar a economia da região, do estado e do país. A palavra de ordem é crédito, crédito, crédito. Aliado a isso, nós temos os programas que foram lançados, o chamado recentemente, que tem a ver com esse programa do Pronaf, que é o chamado microcrédito orientado nacional, que são investimentos que o governo federal está dando para o empreendedor. Fortalecer o empreendedor da zona urbana com o Pronaf da agricultura familiar, você casa dois elementos fundamentais para sustentar a renda e melhorar a renda. Por isso que o mundo hoje vê o Brasil como exemplo. É bem verdade que nós ainda somos um país pobre. Investir no mercado interno, né? Isso, investir no mercado interno. Recentemente, a presidenta lançou o Brasil Sem Miséria. Nós ainda temos mais de 16,2 milhões de brasileiros vivendo em condições subhumanas. Vivem, em média, com R$70. Então, elevar essas 16 milhões de pessoas à condição de cidadãos incluídos, e aí, a partir daí, dar condições para ter acesso a políticas públicas perenes e consistentes, esse é o segredo do Brasil. Por isso que o Brasil se sustenta, investir na economia interna, investir, porque o Brasil tem um mercado de massa pujante. Portanto, eu vi esse ato no meu estado, particularmente no Ceará, com o governador Cid Gomes e o ministro Afonso Forense, do MDA, um momento assim muito forte. São 300 mil trabalhadores agricultores familiares do Ceará que vão ser atendidos. São em torno de 150 mil famílias. Né? Com os programas do Brasil Sem Miséria e com esses investimentos, nós podemos sim deixar de sermos um estado pobre. Nós ainda temos no Ceará 1,5 milhão de pessoas vivendo em condições de R$70 por mês. Não é razoável isso. Então, eu só acredito que o Plano Safra ele está engajado nesse processo de acabar com a miséria. É um combate. O Plano Safra é um dos elementos centrais do combate à miséria que a presidenta lançou. É um conjunto de ações, né? Eu até falei numa reunião agora há pouco na comissão especial, que não tem a ver com o nosso debate, mas tem na comissão especial que analisa a desvinculação, a DRUA, a desvinculação de receitas da União. Uhum. Eu disse lá o seguinte, olha, que por que as pessoas às vezes não entendem o porquê do Brasil estar se sustentando e a crise não tem grandes reflexos aqui? É porque a economia brasileira, esse país é um continente, e com as políticas macroeconômicas, com a constabilidade conquistada e com o que o governo está fazendo, você sustenta a economia brasileira. O Plano Brasil Maior, para fortalecer a indústria nacional e proteger a indústria nacional. O Brasil Sem Miséria, o microcrédito orientado nacional, lançado recentemente pelo governo, né? E o Brasil Crescer, que foi outro programa também lançado, com os programas que já estão previstos na lei orçamentária anual, isso vão sustentar o crescimento econômico. Por isso que não tem quem tire a Copa do Mundo daqui, porque o Brasil está atuando em diversas frentes para dar condições para que realmente sejamos uma nação de a quinta economia do mundo, que eu acho que nós caminhamos para isso. Mas, deputado, um assunto que está em pauta, que está no Senado, volta para a Câmara e que tem reflexo também na questão da agricultura familiar é o novo Código Florestal que foi aprovado pela Câmara e está no Senado hoje, né? A gente tem apenas um minuto, mas eu queria que o senhor rapidamente falasse para a gente como é que está as negociações sobre o Código e especialmente no que diz respeito à agricultura familiar. Nós não podemos ver os agricultores familiares como alguém que é devastador do meio ambiente. Pelo contrário, ele produz na pequena propriedade. Então, o que eu defendo? Que nós temos que unir a necessidade de preservar com a necessidade de preservar as pequenas propriedades rurais. Se nós fizermos isso, encontrarmos um bom termo aí, eu acho que a gente consegue o equilíbrio necessário para se votar aqui na Câmara que vier do Senado, em condições de unir todo o Congresso Nacional. Ninguém quer, eu não acredito, nós não aceitamos, o Brasil conquistou
o espaço mundial, por ser um dos países que mais preserva o meio ambiente, o crescimento do Brasil tem que ter essa sustentabilidade toda. Agora, por outro lado, você não pode deixar os pequenos agricultores familiares protegidos. Então, você tem que casar as duas coisas e buscar o entendimento necessário que vise o fortalecimento. Nação desenvolvida com preservação e com produção, que é o nosso grande motor da economia brasileira, é a produção agrícola, que não é feita não só pelo agronegócio, é também, sobretudo, pela agricultura familiar e pelos agricultores familiares do Brasil. Tá certo, deputado, obrigado pela presença no nosso programa, palavra aberta, tá? E até a próxima participação. Pode convidar. Obrigado. Para você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, obrigado pela audiência, até o próximo programa.